Boa noite, graça e paz. Vamos orar e pedir que Deus abençoe esse nosso tempo de estudo. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos. Obrigado, Pai, pelas pessoas que o Senhor trouxe até aqui. Que a nossa motivação seja sempre o Senhor, Pai, adorar o Teu nome. Que nós possamos aprender de Ti hoje. Que nós possamos sair daqui, Pai, mais confiantes no Senhor. Por descobrir melhor quem o Senhor é, por saber melhor quem nós somos. Nos ajude, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu queria lhes pedir algo que não é do meu costume, mas eu gosto da ideia e sei que alguns de vocês já participaram em e-mails que fazem isso com mais frequência. Eu queria, junto com vocês, ler Romanos 8, versículos 35 e 37. E para lermos de forma organizada, eu sugiro que a leitura seja feita com a versão que eu tenho aqui no slide. Vamos lá então? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nessa série sobre confiar em Deus, nós já estudamos sobre a soberania de Deus e a sabedoria de Deus. Duas características fundamentais que precisamos compreender profundamente à luz das Escrituras, se é que nós queremos desfrutar de um relacionamento saudável com o Senhor. Um relacionamento que nos leva a confiar plenamente em Deus. Quanto mais conhecemos a soberania e a sabedoria de Deus, mais amadurecemos a nossa fé e, portanto, mais podemos desenvolver a nossa confiança nele. Confiar em Deus não deve ser um simples passo emocional, como alguém que canta louvores sem se atentar às palavras da canção. Como alguém que levanta as suas mãos e se expressa com todo o seu corpo para Deus, mas não entende o significado nem a importância de Deus ser soberano e sábio. A fé cristã, ela não brota do escuro, mas na luz da verdade revelada por Deus na Bíblia. É com base na palavra de Deus que precisamos usar nossas mentes para refletir e pensar quem realmente é Deus. O que eu e você achamos ou conjecturamos sobre Deus não é fé. Fé é esperar as promessas de Deus com base naquilo que Ele revelou, e hoje nós somos privilegiados por poder conhecer essa revelação da nossa própria língua. Precisamos ser guiados pela verdade, precisamos nos lembrar constantemente que as nossas emoções e os nossos sentimentos não transcrevem quem é Deus. Eles expressam o que estão em nossos corações. Como também tantas vezes eles manifestam que nós sofremos com as adversidades que passamos. Se vocês estiverem pensando que eu quero que vocês sejam como aqueles filósofos estoicos que reprimiam as emoções, vocês se enganam. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos resistir à tentação de achar que as nossas emoções refletem o pensamento ou os pensamentos corretos a respeito de Deus. Por exemplo, o que eu sinto quando eu vejo um tsunami arrastando uma praia ou entrando numa cidade e talvez levando a vida de várias pessoas, nada disso define o que é sabedoria, ou soberania. As emoções que eu tenho ao ver ou a saber de uma criança que nasceu sem os membros superiores e os membros inferiores, em nada define o que é sabedoria. O que eu quero aqui é que vocês tenham a certeza de como podem saber que Deus realmente é. Não é pelo que eu sinto, não é pelo que você sente, não é pelo que eu digo, mas pelo que a palavra de Deus nos apresenta. Quando caímos na tentação de descrever Deus de acordo com as nossas emoções, Deus começa a ser quem nós desejamos que Ele seja, ou como cada um de nós quer que Ele seja. Daí
é pouco provável que se tenha uma compreensão correta a respeito de Deus, verdadeira sobre Ele, por exemplo, ser soberano e sábio. E geralmente nesses casos, quando nós definimos Deus ao invés de entendermos quem Ele é pelas Escrituras, a soberania dele vai até onde não mexe com a nossa vontade. E a sabedoria dele vai até onde ele não mexe nos nossos planos. Hoje eu quero falar de mais uma característica de Deus que tem grande peso no amadurecimento da nossa confiança nele. No seu amor. E eu sei que para uma cultura como a nossa, que expressa bastante as emoções e que muitas vezes tem as emoções como centro das nossas próprias argumentações, falar de amor sem falar de emoção pode parecer frio, pode parecer insensível ou até mesmo pouco espiritual. Mas a verdade é que não tem nada a ver com isso. Até o próprio apóstolo Paulo, ele argumentou sobre o amor de Deus de uma forma bastante racional. Vejam, em Romanos 8,32, aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Pela lógica de Paulo, pelo raciocínio de Paulo, se Deus nos amou a ponto de dar o seu próprio filho, ele certamente nos dará outros presentes. Presentes que eu chamaria aqui de menores. E eu digo isso porque o maior presente que recebemos de Deus foi o Filho, foi Jesus. O maior presente que Deus deu foi Ele ter dado o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para suprir com a maior necessidade que todo mundo tem, que cada um de nós aqui tem, de realmente viver. E o que eu quero dizer com isso? Com realmente viver. Um dia cada um de nós nasceu e um dia cada um de nós vai morrer. Essa é a expectativa natural que nós temos. Mas a verdade é que quando Deus nos criou, a ideia querida não era que nós experimentássemos a morte. Quando a humanidade pecou, a nossa eternidade ela ficou comprometida. A nossa eternidade ao lado de Deus ficou comprometida. Nós ficamos de um lado do muro e Deus ficou do outro lado do muro. Um muro que ninguém é capaz de superar. A única forma de chegarmos do outro lado desse muro é desfrutar da eternidade, desfrutar da eternidade, é crendo que o próprio Deus possibilitasse que isso acontecesse. E para isso Ele enviou Jesus para nos buscar do nosso lado do muro, um lado totalmente contaminado pelo pecado. E Jesus, enquanto alguém que não tinha pecado e não se contaminou com o nosso pecado, Ele assumiu e pagou o preço dos nossos pecados com a sua própria vida. Jesus é o único caminho, a única opção eficiente, se é que nós queremos desfrutar desse realmente viver, ou seja, de viver eternamente ao lado de Deus. Ele fez o que nenhum de nós é capaz de fazer. Por quê? Por causa do seu amor. Nas palavras do apóstolo João, nós lemos, lá em 1 João 4, 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Notem o que João está dizendo, que Deus expressou o seu amor enviando Jesus para nos servir como meio que resolve o nosso maior problema. Ficar livre de adversidades? Não. Ficar livre de calamidades? Não. Ficar livre dos problemas que acontecem no nosso dia a dia, sejam eles menores, como por exemplo a falta de uma carona para levar as crianças para a escola, ou talvez uma maior, como descobrir uma doença grave? Também não. Estes não são os nossos maiores problemas. Qualquer dificuldade que encontramos nessa vida sempre será infinitamente menor do que o problema que naturalmente temos com Deus, de estar separados dele.
Quando João diz que Deus demonstrou o seu amor enviando o seu Filho, ele está dizendo que Deus demonstrou o seu amor satisfazendo nossa maior necessidade, a de superar o insuperável muro que o nosso pecado construiu. A cruz de Cristo é a maior prova que temos do amor de Deus. E alguns gostam de ilustrar o amor de Deus, como João fala aqui na sua primeira carta, com a imagem de uma cruz que pode ligar a humanidade pecadora até Deus. Mais ou menos numa ilustração como essa. Jesus, ele pagou o infinito preço que os nossos pecados geraram. E ele não fez isso porque ele olhou para nós e viu algo de bom. Ele fez isso porque ele nos ama. Ele não fez isso porque achou em nós alguma coisa que fosse merecida. Inclusive, quando Paulo fala sobre isso, ele diz em Romanos 5,8: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Falando novamente da nossa cultura, nós somos um povo que abraça a corrupção, que abraça a imoralidade, nós apreciamos a mentira e mesmo assim nós nos achamos bonzinhos. Nós nos achamos legais e nós não achamos que devemos ser punidos. Nós achamos que numa balança de prato, o lado das boas obras, estou falando aqui da nossa cultura, sempre se pensa que está mais pesado do que os dos erros. E eu digo, pobre daquele que chegar diante de Deus achando que essa é a verdade. Essa não é a visão de Deus, essa não é a perspectiva dele, como nós lemos na sua palavra. Deus nos vê como desprezíveis, como miseráveis, como rebeldes. De novo, é o apóstolo Paulo dizendo: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Essa era a condição de cada um de nós que já creu em Cristo. Nós estávamos mortos em nossos pecados, nós vivíamos conforme o mundo dançava e nós dançávamos conforme o diabo cantava. Estivessem vocês cientes disso ou não? No versículo 3 continua: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Nós gastávamos a nossa vida satisfazendo nossos próprios desejos, os nossos próprios prazeres. E por isso Paulo conclui: éramos todos objetos da ira de Deus, merecedores da ira de Deus. Em Romanos 3, 10 a 12 nós lemos: como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Mesmo assim, como eu li agora, eu quero agora mais uma vez ler junto com vocês essa passagem de Romanos 5,8. Todo mundo. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Conseguem perceber a profundidade do amor de Deus? Conseguem perceber que não merecemos uma gota do amor de Deus e que tudo isso é pura graça? Jesus não te salva porque você é bonzinho ou bonzinha, porque você alcançou um nível de bondade, de pureza maior do que a maioria das pessoas. Ele não te salva porque você decidiu largar de beber, de fumar ou de roubar. Jesus sabe que ninguém é justo, que ninguém busca Deus, que ninguém faz o bem, nenhum sequer. E Deus tomou uma decisão: eu vou amar esses pecadores, eu vou salvar esses pecadores, e para isso, Jesus terá que morrer no lugar deles. Os nossos pecados tiveram um preço, e esse preço foi totalmente pago por Jesus. Pedro diz, na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 18 e 19:
Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que pedem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Tadeu, se você já creu em Cristo, então a pena da sua culpa já foi paga. Malu, se você tem fé em Jesus, o seu resgate já foi pago por Ele. Heitor, se você já se arrependeu, se você já mudou de ideia quanto aos seus pecados, especialmente os da incredulidade, se você já creu no seu coração que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador, então a sua dívida já foi cancelada. Porque Jesus já derramou do seu sangue para te salvar. Pedro, eu não sei o tamanho da lista de culpa que você tinha, mas eu sei que se você já creu em Cristo, essa lista de culpa não existe mais. Felipe, eu não sei o que você fazia antes de vir à igreja, antes de conhecer ao Senhor. O quanto você era usado pelo príncipe do ar, pelo diabo. Mas eu sei que tudo se fez novo quando você creu em Cristo. Ricardo, eu não preciso dizer para você que eu sei que você ainda peca. Mas eu posso dizer que a pureza do sangue de Jesus é tamanha que até mesmo os pecados que cometemos depois de crermos nele já foram pagos por Jesus, para você e para todos nós. De novo, vocês conseguem perceber o tamanho, a profundidade do amor de Deus? Ele nos amou quando ainda éramos totalmente indignos, quando não havia nada dentro ou fora de nós que atraísse o amor de Deus. E tudo que nós precisamos para começar essa jornada para, como eu disse, realmente viver ou realmente desfrutar da vida eterna é crer em Jesus Cristo segundo as Escrituras. Essa é a primeira confiança que precisamos ter em Deus. Esse é o desembrulhar do presente que Deus nos deu, o maior presente que Ele nos deu. E agora, voltando os nossos olhos para as adversidades da vida diária, pensem comigo. Se o amor de Deus foi suficiente para a minha maior necessidade, a salvação eterna da minha vida, Ele não vai ser suficiente para qualquer outra necessidade, como as atribulações, os transtornos e as tragédias que podem acontecer em nossas vidas de um dia para o outro. Nas palavras de Paulo, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? O exercício pode até ser difícil, mas a gente precisa se lembrar, nós precisamos ter em mente para pensar, para lembrar, para não nos esquecermos das grandes verdades de Deus, assim como Paulo fez, inclusive, a respeito do amor de Deus. E se o amor de Deus não ficou claro para você, eu quero lhe ajudar, começando por um aspecto da nossa sociedade que nós valorizamos bastante. A nossa sociedade valoriza muito, isso é muito bom, os relacionamentos familiares. E uma verdade sobre Deus que nos ajuda a desenvolver essa confiança nele é que nós somos amados por Deus como filhos. Em Romanos 8, 15 e 16, nós lemos: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando cremos em Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo. E uma função do Espírito Santo em nós é carimbar, é confirmar essa nossa nova filiação. Agora você é um filho de Deus. Nas famílias judaicas, os escravos eles não tinham permissão de chamar o patriarca da família de Abba, que significa pai. Esse era um termo exclusivo dos filhos do patriarca. Mas Paulo está dizendo, porque vocês creram em Cristo e receberam o Espírito de Deus, então vocês são filhos de verdade. Vocês podem chamar Deus de Abba, de Pai. O Espírito Santo que habita em nós, ele testemunha disso.
Deus, ele não é uma energia, ele não é uma força cósmica, ele é um ser pessoal. E é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. É assim que Ele nos ama. É assim que Ele cuida. É assim que Ele nos educa. É assim que Ele nos disciplina. Todos nós, sem exceção, tivemos pais que em algum ponto falharam conosco. Mas enquanto alguns se esforçaram para ser o melhor pai ou a melhor mãe que poderiam ser, alguns pais foram cruéis. E eu sinto muito se esse foi o seu caso. É comum pessoas afirmarem que a falta de amor dos seus pais na infância causaram um grande problema na sua falta de amor com as outras pessoas hoje. Ou na falta de amor, ou na falta de compreensão a respeito do amor de Deus. Talvez o seu pai ou a sua mãe tenha de alguma forma maldosa te prejudicado, se aproveitado de você. Talvez o seu pai nunca estivesse presente, especialmente nas datas especiais da família, da sua vida. Talvez o seu pai tenha traído a sua confiança. Talvez o seu pai e a sua mãe tenham lhe tratado de forma muito abusiva, com críticas frequentes, com palavrões. E de novo, eu sinto muito se esse foi o seu caso. Agora, apesar de tudo isso, será que realmente precisamos experimentar um relacionamento saudável de um pai ou de uma mãe aqui na terra para enxergar o amor paternal de Deus? Pessoas que lutam para entender o amor de Deus por elas, por vezes escutam ideias de diversos tipos de conselheiros, profissionais ou não. E geralmente essas ideias se resumem a essas duas. A primeira é que ninguém consegue apreciar Deus como Pai se ele ou ela não tiver um relacionamento com seus pais humanos saudável. E a segunda ideia, que vem da primeira, se você teve problemas com seus pais, especialmente na infância, agora você precisa de uma reparentalização, essa é a palavra. Ou seja, uma experiência corretiva e substitutiva das emoções passadas com os seus pais. Talvez a figura de um mentor, talvez a figura de um terapeuta, de alguém que possa lhe servir como uma espécie de pai amoroso substituto. Mas quando colocamos essas ideias sobre escrutínio, sobre investigação, a verdade é que elas se revelam falsas. Elas distorcem a natureza do coração humano e distorcem as razões pelas quais as pessoas acreditam em mentiras a respeito de Deus. Geralmente, elas substituem o Deus bíblico pelo Deus da tolerância e da afirmação. Isso não significa que não seja verdadeiro que algumas pessoas não projetem seus pais cruéis para Deus. E desse ponto em diante, não é por menos que elas não conseguem sentir e confiar no amor de Deus nesses casos. Mas quando ela diz, meu pai foi terrível comigo, portanto, Deus como pai é terrível comigo, será que essa relação é verdadeira? Será que a percepção ruim que as pessoas têm de Deus é realmente por causa dos seus pais pecadores? Ou pensando na segunda ideia que eu disse para vocês,
Será que o remédio, será que a solução de ver Deus como amoroso é realmente conhecer alguém que exemplifique esse amor para mim? Eu tenho certeza que ter alguém assim ao nosso redor é muito positivo. Vários de vocês têm sido exemplo para mim em diversas áreas: liderança, excelência, amor, humildade, perseverança. Mas será que ter alguém que exemplifica o amor de Deus é o gatilho da mudança que nós precisamos para enxergar Deus como amoroso? Colocando de outra forma, será que relacionamentos humanos que afirmam e lhe dão confiança corrigem o problema de uma visão distorcida do amor de Deus? Pensando agora da forma contrária, será que existem pessoas que conhecem gente amorosa e mesmo assim não conseguem ver Deus como amoroso? Eu acho muito interessante pensar que Deus, Ele também se descreveu com paralelos humanos, desapontadores. Por exemplo, o que você pensa, o que vem na sua mente quando você pensa a respeito de um rei? Talvez você tenha assistido filmes, visto seriados, lido livros, lido a história, e você ganhou bastante informação a respeito da figura de um rei. Eu pergunto para vocês, eles são sempre justos? Eles são sempre bondosos? Eles são sempre bons líderes? E a pergunta final, como isso lhe influencia em pensar em Deus como um rei? Um outro exemplo. O que você pensa de pessoas com autoridade? Jesus, ele era mestre. Ele era alguém de autoridade. No grupo dele, pelo menos ele era. E não somente no grupo dele. Como é a sua experiência com pessoas que têm autoridade sobre você? Vocês que são estudantes, com os seus professores, eles sempre dão provas justas e boas para vocês? Eles sempre avaliam as provas de vocês de forma imparcial? Não somente os professores, mas os seus chefes são sempre pontuais? São sempre gentis? E a pergunta que eu fiz da outra vez, como isso lhe influencia a pensar em Deus como alguém que tem autoridade? Não me parece fazer sentido afirmar que o conhecimento e a experiência que temos com reis, com senhores, com mestres, com pastores, com ajudantes e outras figuras que Deus usou como paralelo para se descrever, ditando a realidade de como é Deus. Do outro lado, eu posso dizer que conheço diversas pessoas que tiveram muitas experiências de decepção, mas se sentiram encorajadas em conhecer Deus e, através dele, o significado de ser um pastor, um mestre, um salvador, um Deus. A ideia de que as nossas experiências com os nossos pais determinam a visão que temos do Pai Celestial, onde vocês acham que tem origem? Agora eu quero ouvir vocês. Na psicologia. Mais especificamente na psicodinâmica. E não na Bíblia. Para citar dois, e não que eles eram da psicodinâmica, mas Freud e Erikson, por exemplo, eles observaram corretamente que as pessoas tendem a criar os seus próprios deuses. Sabem como? Na explicação da psicodinâmica, é que as pessoas elas olham de baixo para cima, do homem para Deus. Quando da perspectiva bíblica é o quê? Deus se revelando para os homens, de cima para baixo. Eu falei da nossa cultura algumas vezes hoje, e eu falo de novo. Nosso modo de pensar, a nossa cultura, é extremamente psicologizada. Isso faz com que as pessoas pensem, falem e ajam com as lentes da psicologia e não com as lentes de Deus. Por exemplo, alguém diz, meu pai não me amava, portanto,
eu não consigo conhecer Deus como um Pai amoroso. Quando nós colocamos as lentes de Deus num caso como esse, nós nos lembramos como o nosso coração é extremamente enganoso. Daí nós começamos a perceber o porquê uma afirmação como essa parece ser tão convincente. Como pecadores, é natural nos esquivarmos das nossas responsabilidades, culpando os outros, culpando os nossos pais, para a gente saborear o papel, a figura de ser vítima. Sofremos menos quando apontamos para alguém como culpado, ao invés de nós nos arrependermos e corrigir o nosso pensamento e a nossa atitude. E as perspectivas que não são bíblicas, elas tendem a alimentar a nossa tendência humana e pecaminosa de encontrar desculpas e razões para seguirmos a presente ordem deste mundo, como nós lemos em Efésios 2 por Paulo. Nós tivemos uma geração que no século passado dizia: a igreja está cheia de hipócritas, por isso eu não vou. Eu acho que depois dessa geração chegou uma outra que era um pouco mais direta. Ela dizia: eu não estou nem aí para Deus. Eu acho que a gente está numa nova geração, uma que hoje que gosta de falar de si mesmo, e hoje ela está dizendo: eu não vejo como confiar em Deus. Eu estou dizendo isso para vocês porque a verdade, conforme a Bíblia nos apresenta, é que Deus ama como um pai amoroso ama seus filhos. Experiências de vida, ainda que sejam influenciadoras no nosso modo de pensar, no nosso modo de ser, elas não nos tornam irresponsáveis pelo que nós acreditamos e pelo que nós fazemos. Nenhuma experiência de vida é desculpa para acreditarmos em algo que não é verdadeiro. E a mudança que todos nós precisamos, ela deve ser baseada na verdade. Vejam o slide. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Ser amado por Deus como um pai amoroso ama seu filho não é a única verdade que pode nos ajudar a desenvolvermos a nossa confiança em Deus. Deus também nos ensina a expressar o seu amor por nós, por estarmos ligados a Jesus. Infelizmente, nós somos constantemente tentados a olhar para nós mesmos e procurar algum motivo para que Deus nos ame. E se a sua avaliação for correta, o resultado disso é sempre frustração. Se for correto, é frustração. Porque o que normalmente encontramos dentro de nós, na verdade, são razões pelas quais Deus não deveria nos amar. Mas essa busca não é bíblica. Nem mesmo Deus faz isso. Ele não procura em nós motivos para nos amar. O amor de Deus por nós existe e não muda. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Vejam como Paulo escreveu em Romanos 8, versículos 38 e 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus por nós acontece porque nós estamos ligados, conectados com Jesus. O amor de Deus, do Pai, flui para nós por causa de Jesus. Uma vez que nós cremos em Jesus, nós fomos espiritualmente ligados a Ele. E usando a analogia de uma videira, o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, ele fala sobre isso no capítulo 15 do seu evangelho. Ele diz: o Pai é agricultor, é o agricultor. Jesus dizendo: eu sou a videira e vocês são os ramos da videira. E é interessante pensar que, depois que ele faz essa analogia, a partir do versículo 9, nesse mesmo capítulo, João começa a falar sobre amor.
Quando Deus olha para nós, Ele não nos vê como ramos de videira andando sozinho por aí, dando frutos. Ele nos vê ligados à videira, vestidos da justiça de Jesus. Ele não olha para nós e diz, olha como eles são amáveis. Quando Ele olha para nós, Ele nos vê ligado a Jesus e por isso Ele nos ama. Quando você foi tentado a pensar que Deus não lhe ama, lembre-se disso. O amor de Deus por nós não pode falhar, assim como o seu amor por Cristo não pode falhar. Ter em mente essa verdade seguramente nos ajuda a confiar em Deus. Porque se ainda não chegou, chegarão os dias que você será tentado a pensar que Deus não lhe ama. Quando a sua mãe adoecer, quando o seu pai desaparecer, quando o seu irmão falecer, quando o seu filho nunca mais voltar. Todos nós passamos por tentações e o diabo, ele é astuto e ele sabe com precisão onde é que fica o seu tendão de Aquiles. Em mensagens anteriores, nós refletimos com mais profundidade sobre a soberania e a sabedoria de Deus para que nós pudéssemos ser incentivados a confiar no Senhor, especialmente em meio às adversidades. Hoje, longe de ter sido exaustivo, nós vimos como o amor de Deus por nós não é definido pelo que nós experimentamos, pelas nossas emoções, pelas adversidades que nós enfrentamos. O amor de Deus é definido por Ele mesmo. E não somente em palavras. Por causa do que Ele fez e faz por nós, especialmente na pessoa de Jesus Cristo, nós somos levados a uma confiança que não se baseia nas circunstâncias, mas na verdade que não muda de Deus. O amor de Deus é uma verdade que nós devemos nos apegar, mas também é uma verdade que precisa ser constantemente lembrada e nutrida em nossa mente, no nosso coração. Assim, quando enfrentamos esses dias de adversidade, podemos usar essa certeza para lidar com as nossas dúvidas, resistir às mentiras do diabo, reagir de forma piedosa ao sofrimento e cumprir com a nossa missão de glorificar a Deus através da nossa confiança nele. Quando você for tentado a pensar que Deus não lhe ama, não se esqueça. O amor de Deus por nós foi demonstrado de forma suprema na cruz, onde Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Esse amor não depende da nossa bondade ou dos nossos méritos. Aleluia por isso. O amor de Deus é uma expressão da graça dele, é um presente dele. Não se esqueçam também que, como filhos amados, selados pelo Espírito Santo, temos a certeza de que nada pode nos separar desse amor. Seja tribulação, angústia, perseguição que você sofre no colégio ou no trabalho, a falta de emprego, o filho confuso nas drogas. Qualquer desafio, qualquer dificuldade, qualquer problema que tivermos, saiba que Deus se importa. Que essa certeza nos fortaleça para confiar cada vez mais no Senhor, sabendo que, assim como Ele cuidou da nossa maior necessidade, que é a necessidade de estar junto com Ele, a nossa salvação eterna, Ele também cuidará de todas as outras coisas em nossas vidas. Nossa confiança não está em nossas circunstâncias ou naquilo que nós podemos ver, mas na fidelidade daquele que nos amou e deu o seu Filho por nós. Então que nós possamos sair daqui hoje com o coração cheio da confiança de Deus, certo de que o seu amor por nós não muda e que Ele nos sustentará em todas as situações até o dia que estaremos plenamente com Ele na sua glória. Amém? Senhor, obrigado mais uma vez por considerarmos o teu amor por nós. Um amor que não somente fica em palavras, mas foi expresso especialmente na figura de Jesus Cristo, nosso Salvador, que sofreu, que morreu por causa dos nossos pecados. Obrigado pelo exemplo, obrigado pelo que o Senhor fez, Jesus.
que nós possamos confiar isso de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Que nós possamos desfrutar da vida que o Senhor nos dá, por causa do Evangelho, por causa da Tua graça, por meio da fé. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.